Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Lucas Fonseca, professor de Artes Liberais, Filosofia e Línguas Antigas. E nesse vídeo de hoje eu queria apenas fazer uma reflexão a partir de um vídeo que me trouxe muitas ideias interessantes. O vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, é do Jacob Tawney, é uma palestra que ele deu chamada The State of Classical Movement, o estado atual do movimento de educação clássica que existe no Brasil e no mundo, sobretudo, né, nos Estados Unidos, mas eu aplico também ao Brasil. E neste vídeo ele tem muitos insights muito interessantes e os que mais me marcaram foram sobre a formação de professores. Eu acho que uma pergunta que eu sempre quero tentar responder, uma vez que eu trabalho com a formação de professores também, é: o que é preciso fazer para que formemos um bom professor? Eu acho que nós devemos ser muito magnânimos nas metas que nós colocamos para a formação de professores. Às vezes nós queremos apenas resolver um problema da maneira mais, digamos, mais simples possível, mas me parece que no problema, na questão da educação, não podemos escolher respostas fáceis, respostas simples, e ainda mais quando falamos na formação de professores. Nós muitas vezes queremos encontrar uma forma de fazer com que os nossos professores tenham o estudo mínimo possível, o mínimo necessário. E isso é importante? Claro, é importante nós termos professores minimamente bem formados, mas me parece que isso não basta. Eu acho que a gente pode pensar um pouco qual tipo de professor que eu queria ter para o meu filho, para a minha filha, para os meus sobrinhos. Eu acho que pensar nesses padrões vai nos ajudar a ter certas metas um pouco mais elevadas para a formação de professores. E o Jacob Tawney, nesse vídeo, ele traz 3 coisas que são muito importantes para que nós tenhamos um professor bem formado, um bom professor. Percebam, não um professor mediano, mas um bom professor. E ele fala que, em primeiro lugar, o professor ele deve ser muito bem formado humanamente, das suas virtudes pessoais. Então, ele deve ser um homem prudente, temperante, ter fortaleza, tem justiça, deve ser um homem justo também. Claro, todas são virtudes muito importantes e muito valiosas. E também, claro, e esse é um tópico que a gente pode desenvolver em um outro vídeo, no ofício do professor, essas virtudes da temperança, fortaleza, justiça, prudência, elas se encarnam de maneira muito específica. Então, o professor ele é prudente de uma maneira específica. O professor ele é justo de uma maneira específica. O ofício dele exige que a justiça se encarne de determinado modo na sua vida. Então, em primeiro lugar, eu acho que isso é muito importante. Nós devemos pensar que em um professor não basta a formação intelectual. O professor, não, eu não diria que ele deve ser um modelo para os seus alunos enquanto ser humano, mas eu diria que ele é esse modelo. Ainda que ele queira apenas vomitar um conteúdo dos seus alunos, isso não é assim que os alunos o enxergam. Vocês podem olhar para a própria experiência de vocês, que os nossos professores, sobretudo na nossa adolescência, eles moldam muitos desejos do que nós somos e do que nós queremos ser. Então, eu acho que isso é muito importante que nós tenhamos em mente. O professor, querendo ou não, ele sempre vai ser um formador moral do seu aluno. Ele sempre vai dar alguma formação moral, pelo menos com a sua vida. Então, o professor ele deve ser bem formado porque a sua vida é, de certo modo, um testemunho para os seus alunos. Os alunos eles vão olhar aquele professor e vão querer imitá-lo de algum modo nas suas virtudes e, infelizmente, também vão imitá-lo nos seus defeitos, nos seus vícios. Então, é trabalho do bom professor, de alguma maneira, fazer com que as suas virtudes elas sejam mais manifestas. Claro, existe uma formação moral que transcende uma faculdade. Então, mas o Jacob Taylor coloca uma coisa muito importante, que o professor ele seja um mestre, assim, da formação humana dele. Para que ele saiba agir com justiça nos momentos certos, ser prudente em suas decisões. Então, todas são virtudes que não são alheias ao trabalho pedagógico. Então, em primeiro lugar, o Jacob Taylor coloca como a primeira coisa importante para a formação de um bom professor a formação humana deste professor. Agora, em segundo lugar, ele afirma que o professor não deve ter apenas formação humana,
geral, formação moral, mas ele fala que também o professor ele deve ser profundamente interessado e douto na matéria que ele ensina. Isso é muito importante, parece óbvio, mas todos que estão no contexto escolar todos os dias podem perceber que muitas vezes que um professor ele assume uma determinada disciplina diz respeito mais ao cronograma da escola ou ao pessoal que a escola tem do que a capacidade daquele professor de ensinar aquela disciplina. Me explico. Muitas vezes temos um professor de, sei lá, de filosofia. Poxa, estamos precisando de um professor de literatura, bota o professor de filosofia para dar aula de literatura, ainda que o professor de filosofia ele seja muito douto em filosofia, mas não seja em literatura. Então, acaba que pela necessidade da escola, muitas vezes o professor ele é obrigado a assumir certas turmas e certas disciplinas que ele não possui domínio, o que faz com que os alunos eles não tenham aquela disciplina muitas vezes sendo apresentada sobre sua maior luz, sobre sua melhor luz. Então, esse segundo aspecto é importante. O professor ele deve ser douto na sua disciplina, da disciplina que ele ministra. Ou seja, ele deve saber, ele deve buscar saber o que tem sido discutido na minha disciplina. Quais são as novas descobertas? Quais são os livros mais importantes para a minha disciplina? Ele deve buscar uma atualização constante dessa disciplina. Se eu ensino matemática, eu vou querer saber quais são os livros mais interessantes de matemáticas que estão sendo lançados, né? E quais estão sendo utilizados nas escolas, quais são as melhores práticas no Brasil e no mundo acerca dessa disciplina. Então, o bom professor ele também vai estar atento a essa realidade, ser muito douto da sua disciplina. Terceiro lugar, ele fala que o professor ele deve ser não apenas bem formado humanamente, não apenas bem formado na sua disciplina, mas também ele deve ser um mestre na arte de ensinar. E aqui que nós encontramos o maior número de falhas nas escolas, muitas vezes. Que é o seguinte, nós temos um homem que é muito douto, um professor que é muito douto naquela disciplina, ele é um grande físico, ele pode até mesmo ser doutor em física, mas o fato dele ser doutor em física não implica que ele será um bom professor de física. Por quê? Porque saber muito bem uma disciplina não necessariamente implica em saber a arte de ensinar aquela disciplina e também não implica em conhecer a arte de ensinar em geral. Então, muitos professores, eles são colocados na sala de aula, eles são muito inteligentes naquela disciplina que eles ministram, mas eles não são bons transmissores porque eles não sabem quais são as leis que regem o aprendizado humano. E para isso eu indicaria um livro muito interessante chamado As Sete Leis do Ensino, que foi editado aqui no Brasil pela editora Trinitas. É um livro muito interessante que fala sobre 7 leis que, assim, nós podemos encontrar em toda e qualquer disciplina e que vale para toda e qualquer disciplina. São leis pedagógicas gerais que nós devemos fazer com que a nossa aula se adapte a essas 7 leis. Certo? Então, o professor ele deve ser douto também na arte de ensinar. O professor ele deve ter uma certa inteligência pedagógica. Ele deve saber como corrigir o aluno que erra. Ele deve saber fazer com que o aluno muito bom mantenha-se motivado. Ele deve saber acompanhar o aluno fora de sala de aula. Vocês percebem que, para que ele seja um bom professor, não basta saber sua própria disciplina, mas ele também deve conhecer a arte de ensinar. Ele deve ser um bom pedagogo, em última análise. Então, são esses 3 tópicos que são fundamentais para que nós tenhamos bons educadores em geral. Eu diria que, se nós tomarmos esses 3 pontos, nós vamos ter um critério, um padrão para avaliar professores que vai ser muito mais elevado do que o que nós temos hoje, muitas vezes. Eu adicionaria, nesta reflexão, todos esses 3 pontos estão presentes no vídeo que eu já citei, que é The State of Classical Movement, do Jake Telney. Eu vou colocar aqui na descrição para vocês. Mas eu adicionaria um 4º ponto. Se você está aqui no meu canal, provavelmente você se interessa por educação clássica, por artes liberais e pelo modelo de educação clássica que está se renovando no nosso século. Eu diria que para um professor que
toma o paradigma pedagógico da educação clássica, eu diria que, além de ser humanamente bem formado, ser muito douto na sua disciplina e ser muito douto na arte de ensinar, um bom professor, ele deve fazer um esforço para, o quanto lhe for possível, ter um conhecimento o mais profundo possível das outras disciplinas e da conexão entre as disciplinas. Ele deve, de alguma maneira, ter certa experiência com aquilo que Quintiliano chamava de encyclion paideia, uma certa educação que circule por todas as disciplinas para que ele possa, de certa maneira, através de sua disciplina, saber como a sua disciplina ela auxilia aquele aluno na sua formação universalmente considerada. Isto é, em geral, não basta que nós tenhamos o que muitas vezes se diz hoje, a interdisciplinariedade, que na maior parte das vezes se reduz ao professor de português fazer um trabalho em conjunto com o professor de história. Eles fazem um trabalho, o aluno vai escrever um trabalho que envolve matéria de português e de história. Não é isso. Se nós queremos que os alunos vejam essa unidade entre as disciplinas, o professor que está dentro da perspectiva clássica, ele deve, em primeiro lugar, encarnar o ideal que ele deseja que os outros assimilem. Ele deve realizar em si mesmo e na sua vida, em primeiro lugar, o ideal que ele quer fazer com que os seus alunos amem. Então, como ele pode falar para o seu aluno que o seu aluno que ama português, imagina que é um professor de português, ele tem um aluno que ama português, mas vai muito mal em matemática. Como ele pode incentivar esse aluno a estudar mais matemática se ele mesmo detesta matemática? Se ele mesmo nunca fez o esforço de estudar matemática a sério? E o inverso também é verdadeiro. O professor de matemática que não faz o esforço de estudar as outras disciplinas. Perceba, qualquer incentivo que esse professor ele dê para o seu aluno será um incentivo um tanto quanto hipócrita, porque você está incentivando o seu aluno a buscar algo que nem você busca porque você não vê como um valor necessário ou importante na tua própria formação. Então, na formação de professores, o que eu percebo que também é muito importante, que nós tenhamos a coragem de fazer a experiência do desconcerto diante daquilo que ignoramos. Por isso, nas formações de professores que eu ministro, eu acho muito interessante que nós temos professores de matemática, de filosofia, de português, de lógica, de história, geografia. E o professor de matemática, ele tem que estudar Homero, ele tem que apresentar Homero para os seus colegas. O professor de filosofia deve fazer Euclides, deve estudar Ptolomeu, deve estudar os elementos, deve estudar tudo aquilo que envolve as artes que nós chamamos de quadriviais, as artes do quadrívio na educação clássica. Aritmética, geometria, música e astronomia. Percebam que na perspectiva clássica, as 7 artes liberais, quais sejam as artes do trivium, gramática, lógica e retórica, e as artes do quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia, são artes que são chamadas de propedêuticas. São artes que preparam o nosso intelecto para ascender às disciplinas superiores. Percebam, pois, que elas não são artes para especialistas. Ao contrário, nessa perspectiva clássica, essas artes, elas são importantes para todo aquele que busca uma formação intelectual profunda. Ou seja, se o professor de português ele quer ter uma formação profunda, ele deve buscar também estudar as outras artes, que estão além da sua arte. Por que ninguém quer fazer isso? Porque ninguém tem coragem de enfrentar o desconcerto e a vergonha de saber dos ignorantes, de saber-se ignorante. Muitas vezes eu digo que a coisa mais difícil que existe é formar um professor, porque os professores, quando eu vou dar palestra para professores, às vezes, é muito difícil. Por quê? Porque o professor ele não acha que sabe tudo, é como se ele tivesse certeza que ele sabe de tudo, e que ele não tem nada a aprender, ele que ensina. É fácil estar no papel de ensinar, é gostoso estar no papel de ensinar, mas quero ver ter coragem para estar na sala de aula como aluno e aprender. Se você é um professor e tem essa coragem, o próprio ato de buscar a formação que transcende a tua área já é um testemunho eloquente para os teus alunos. Então, eu adicionaria aquelas 3 características, essa quarta. O bom professor clássico,
ele deve buscar também uma formação ampla nessas 7 artes liberais, nessas disciplinas propedêuticas, que farão com que ele sinta certo desconcerto de estar em um ambiente no qual ele não está acostumado, mas esse próprio desconcerto há de fazer com que ele possa auxiliar melhor aqueles que sofrem com esse desconcerto, com esses problemas de aprendizagem, com essas dificuldades de aprendizagem. Eu tenho uma aluna, certa vez, professora experiente, muito dedicada e muito humilde, né? E essa aluna, certa vez, fez um curso de uma língua estrangeira, e ela falou, professor, eu me senti humilhada, porque era algo que era tão difícil, e eu sou professora já há muitos anos, experiente, conhecida, e me senti como aprendiz, né? E eu falei, que maravilha que você está sentindo assim. E ela falou, não, e professor, sabe o que eu estou sentindo também? Eu senti um desejo de desistir muito grande. Eu falei, perfeito. Eu acho que depois dessa experiência, falei para ela, você vai estar até mais humilde e mais compreensiva com aqueles alunos que falham e que têm dificuldades. Porque todo professor, eu gosto de dizer, tem um pequeno tirano no seu coração, que diz o seguinte, nossa, esse aluno é bobo, ele não consegue aprender. Oh, é tão fácil isso. Nós pensamos assim. Os professores eles têm essa tendência a pensar assim. Então, por que é importante que nós, professores, nos coloquemos nessas situações de limite, dos nossos limites, para que nós aprendamos a ser misericordiosos com os nossos alunos, para que nós sejamos mais benevolentes com aqueles que erram, para que nós saibamos dizer para eles, não desista, eu sei como é difícil e por isso quero te ajudar, e para que o aluno acredite nisso, porque ele também nos vê lutando. Então, eu diria que é muito importante que cada um de nós, e você que está assistindo esse vídeo, possa tomar essa decisão. Se você é educador, eu preciso me colocar na minha formação em certas circunstâncias que transcendam a disciplina que eu ministro, que transcendam a minha zona de conforto, para que eu possa dizer para o meu aluno, eu te entendo e que isso seja verdade. Tem uma frase da Eneida, que eu gosto muito, no livro 1 da Eneida, em que Enéas, ele sai de Troia, né? Troia foi devastada, destruída. Enéas, um troiano, foge de Troia e chega em Cartago, a cidade da rainha Dido, que também, por sua vez, tinha fugido de sua pátria. Em certo momento do canto 1, ele pede asilo para Dido, para que Dido receba os troianos na sua cidade, e a Dido ela fala uma frase belíssima em latim, ela fala non ignara mali miseris succurrere disco. Isto é, não sendo ignorante dos males, eu aprendi a socorrer os miseráveis. Isto é, por já ter sofrido muitos males, eu aprendi a socorrer os miseráveis, eu aprendi a socorrer aqueles que sofrem. Eu gosto de pensar que conosco também é assim. Com todo educador também é assim. É porque nós passamos pelas dificuldades, é porque nós sofremos também para aprender, é porque nós não somos sempre tão talentosos quanto os alunos acham que somos, é porque nós nos entregamos a um labor árduo que nós podemos socorrer aqueles que também estão nesse mesmo labor árduo de entender a verdade das coisas. Professor, que não penses nunca que as tuas limitações intelectuais elas são obstáculo para o teu magistério. Muitas vezes, elas são precisamente aquilo que o teu aluno mais precisa. Em que sentido? Ele precisa saber que ele, que não é uma pessoa naturalmente talentosa, ele também pode chegar a um conhecimento profundo daquela disciplina. Muitas vezes a gente pensa que, não, os alunos eles veem o professor. Não, ele é uma pessoa que tem uma inteligência fora do comum, ele aprende tudo mais facilmente. E não é bem assim. Nós, professores, sabemos que nós temos dificuldades. Muitas vezes nós nos tornamos professores justamente porque nós não éramos o aluno mais... Nós não tínhamos facilidade e porque nós precisamos nos esforçar mais do que a média, nós chegamos a um ponto que realmente de um conhecimento muito mais profundo daquele tema. E por isso nos tornamos professores. Porque de tal modo aquele desconcerto de desconhecer nos levou a desejar muito mais e a empenhar muito mais nossos esforços para buscar aquele conhecimento. E por isso alcançamos um conhecimento maior deste tema.
Então, as nossas dificuldades, elas são um testemunho eloquente que os nossos alunos precisam para que possam se manter perseverantes no estudo árduo, perseverantes nas coisas árduas que são belas. Então, eu queria deixar essa reflexão para vocês. O que é preciso para fazer um bom professor? Eu diria que são essas 4 coisas. As 3 primeiras, trazidas pela palestra que me inspirou, que eu citei no início do vídeo, e a 4ª coisa é o que eu adiciono nesta palestra. É importante que nós, professores, busquemos uma formação também nas outras disciplinas que nos transcendem, que transcendem a disciplina que ensinamos. Somente assim poderemos ser ainda mais úteis para os nossos alunos, poderemos fazer com que o nosso desconcerto ele seja algo que alivie o peso dos nossos alunos que sentem dificuldades em determinadas disciplinas. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Comente aqui embaixo se você tem interesse em algum vídeo, alguma outra reflexão. Eu queria que você curtisse esse vídeo, por favor, me ajuda muito a crescer mais o canal. E também compartilhasse esse vídeo com seus amigos, com professores, compartilhe no grupo do colégio em que você trabalha. Também se inscreva no canal. Vamos ver se nós atingimos 1000 seguidores, quem sabe 1000 inscritos aqui até o final desse mês. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.